Senhor Presidente, Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, a discussão desta conta da região de 2011 espelha aquilo que, durante esse ano de 2011, foi a opção política do Governo Regional na divulgação de toda a sua conta perante as entidades nacionais e ao povo da Madeira e do Porto Santo. Reafirmo mais uma vez que foi no terceiro trimestre de 2011 e é antes das eleições regionais de 2011 que o Governo Regional divulgou a totalidade dos valores que hoje estamos aqui a discutir. Nós entendemos que essa opção foi uma opção correta, foi uma opção em tempo certo e permitiu que o povo da Madeira fosse conhecedor da realidade das contas públicas da região. Contas essas que foram divulgadas voluntariamente, contas essas que tiveram em conta no déficit deste ano do país, no déficit da região e, como o Sr. Secretário hoje teve a oportunidade de explicar quais foram os seus contributos. Esta conta ainda não espelha as consequências do programa de ajustamento, mas já tem medidas de correção que foram feitas no quarto trimestre de 2011 e, por isso, importa dizer que esta conta foi uma conta que há que reconhecer que foi caracterizada por uma fraca de liquidez, eis a razão do Governo ter recorrido a esse mesmo apoio. É uma conta que o Governo, desde a primeira hora, reconheceu que havia necessidade de ter apoio para fazer face às suas responsabilidades e que, isso sim, é mais importante hoje destacarmos. O que é mais importante todos destacarmos é a consequência que ainda existe no mercado relativamente à conta de 2011. Porque foi, precisamente, com esse objetivo de liquidez, com o objetivo de injetar liquidez nas famílias e nas empresas, que o Governo reconheceu a necessidade de apoio por parte do Estado português. E aquilo que acho que hoje devíamos destacar é que, passado este tempo, depois da região ter assinado o programa de ajustamento, depois da região ter cumprido com as regras desse mesmo programa, hoje ainda o Ministério das Finanças não desbloqueou parte desse mesmo programa de ajustamento. Isso é que deveríamos estar aqui a discutir. O que deveríamos estar aqui a discutir é o facto de o Ministério das Finanças hoje não estar ainda a desbloquear mais de 250 milhões de euros para a dívida comercial que iria servir e muito para combater o desemprego que é um flagelo hoje na sociedade madeirense. Isso é que deveria ser a grande discussão, porque isso é que diz respeito às pessoas que estão lá fora. E por isso, senhoras e senhores deputados, permitam que vos diga o seguinte: o que interessa analisar é que as despesas até 31 de dezembro de 2011 são aquelas despesas que, infelizmente, ainda não foram liquidadas por falta de vontade política do Ministério das Finanças em transferir para a região essas mesmas verbas. Oh, Sr. Deputado, ao contrário. Vou-lhe explicar um bocado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem uma coisa que nós não temos. O Sr. Deputado tem um problema. O Sr. Deputado tem complexos partidários de quem é que tem propriedade. Nós não temos. Nós temos um princípio de base. Para nós, o PSD não está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é a Madeira. E, neste caso, se for o PSD a nível da República, garanto que estará esta bancada contra o PSD nacional. E não é o MPT, nem é o MPT, nem é outro partido que fará outra coisa. E mais, Sr. Deputado, deixe-me dar aqui uma nota e eu abro um parênteses. Conscientemente, estou aqui a fazer um discurso em que estou a dizer que a responsabilidade é do Ministério das Finanças, do Governo, do PSD e do CDS. Mas quero dizer ao Sr. Deputado Roberto Vieira, é que
Até há 2 dias atrás, o Ministro das Finanças, supostamente, era do PSD. Há 2 dias atrás, quando o Ministro das Finanças anunciou que agora queria uma moratória de pagamento perante Bruxelas, já ouviu o CDS aqui nesta casa a dizer que o Ministro também é do CDS. Reparem bem, a demagogia do CDS. Quando o Ministro anuncia impostos, é do PSD. Quando o Ministro anuncia boas medidas, já é também do CDS. E por isso, senhoras e senhores deputados, complexos dessa grandeza nós não temos. Nós cá estamos para denunciar sempre que entendemos que os interesses dos madeirenses não estão salvaguardados. E por isso, senhoras e senhores deputados, o meu repto hoje nesta discussão é que esta conta de 2011 retrata encargos assumidos e não pagos, retrata dívida comercial até 31 de dezembro, que não está hoje regularizada. E isso é que é preocupante. O facto de haverem ainda situações anómalas em que não temos a solução por parte do Ministério das Finanças, essa sim é que devia ser a grande preocupação na análise da conta de 2011. E por isso, senhoras e senhores deputados, lanço aqui um repto. Se a Madeira cumprir o programa de ajustamento, se a Madeira continua, manifesta total convicção no seu cumprimento, cabe neste momento ao Estado português cumprir a sua cota-parte. E cumprir a sua cota-parte é transferir aquilo que acordou com o Governo Regional, aquilo que está salvaguardado para o pagamento dos fornecedores, porque de outra forma isto é um bloqueio que só prejudica uma região, só prejudica um povo. E isso eu não me sinto bem, estando aqui neste Parlamento, e não denunciar uma situação que afeta a vida cotidiana dos madeirenses. Isso é que devia ser a grande preocupação, isso é que deveria ser hoje uma das consequências deste debate. Uma exigência clara perante a República, que também tem que exigir, tem que respeitar e cumprir as suas obrigações. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário, esta conta, podemos falar na sua execução, podemos falar nas suas opções, podemos até discutir aquilo que foram as propostas em objeto do orçamento. Mas há algo que os partidos da oposição não podem acusar. E hoje tentaram fazê-lo. É que o Governo Regional não apostou nas funções sociais. Que o Governo Regional não apostou na área social. 70% da execução desta conta foi nas funções sociais. E desafio os seus deputados a lerem a mesma conta. 744 milhões foram para as funções sociais. Ou seja, os senhores deputados, sei que isto vos incomoda, mas isto reforça a ideia que, independentemente da situação económica da região, independentemente das dificuldades que possamos atravessar, a opção política do PSD mantém-se intransigentemente na área social. E isso é que é a opção que o PSD não vai abdicar, por mais ruídos que a oposição possa fazer. Mas mais, essa opção política é determinante até para outros fatores, como, por exemplo, a discussão da Lei de Finanças Regionais, dos quais não abdicaremos, que o Estado também assuma a sua cota-parte nesta matéria, por responsabilidades até do ponto de vista constitucionais. E por isso, senhoras e senhores deputados, ouvi falar em bom investimento, em mau investimento, mas que eu saiba, ao longo dos anos, entre o bom e o mau, a oposição sempre chumbou todo o investimento. Não me recordo da oposição nesta casa, algum dia, ter aprovado um único investimento. Não me recordo da oposição, algum dia, no âmbito do orçamento, ter elogiado alguma política, quer seja social ou quer seja económica. E, portanto, essa demagogia, essa hipocrisia da oposição é uma demagogia
que nós sabemos que apenas serve para enganar quem está lá fora. E por isso, senhoras e senhores deputados, quero dizer que se a conta da região de 2011 espalha aquilo que foi a vontade política do Governo, julgo que aos madeirenses importa mais saber quando haverá ou não capacidade de cumprimento das obrigações para as dívidas até 31 de dezembro de 2011, porque isso importa à sociedade madeirense, como também importa saber quais são os desafios que se prendem à Madeira nos próximos tempos. Falo do cumprimento do programa de ajustamento, falo da capacidade de renegociação do Estado com a Troika, que terá que ser estendida à região qualquer situação que o Estado consiga renegociar com a Troika, ou seja, nós também temos direito àquilo que o Estado português entender que tem que negociar com a Troika. Mas também quero dizer que preocupa-nos a todos nós e deveria preocupar a todos os deputados o processo de negociação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, como também o processo de renegociação da Lei de Meios. São duas leis que provavelmente durante este ano vamos ter que negociar no âmbito da Assembleia da República e que muita consequência têm na vida dos madeirenses e portantenses. Esses sim, serão os grandes temas e as grandes opções. Mas, senhoras e senhores deputados, hoje mesmo à tarde, em sede da segunda Comissão, daremos o parecer da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Mas esse parecer, somado ao parecer que o Governo já enviou para Lisboa, somado para a vontade política de negociação na Assembleia da República, não branqueia a história. Nós não estamos aqui para legitimar branqueamentos de responsabilidades, porque todos nós sabemos o porquê de termos um problema da Lei de Finanças Regionais. E nós não podemos aceitar teses que esta é boa, é má, é pior, é melhor, para apenas limpar as responsabilidades de quem votou a Lei de 2007. Nós não estamos neste momento, nem contem com o BSD para branquear essa responsabilidade de 2007. Agora, contem connosco para dialogar com os partidos, para falar com os partidos que quiserem vir fazer propostas. Estamos disponíveis para negociar propostas. Não estamos disponíveis para limpar a história que alguns têm aí muito suja. E por isso, essa proposta nós não aceitamos. Quem quiser vir apresentar propostas, muito bem. Era bom que o Parlamento tivesse uma posição unânime relativamente a esta situação. Agora, nós não podemos aceitar que haja partidos que tentem, à boleia de uma revisão da Lei de Finanças Regionais, tentar fazer branqueamentos daquilo que foram as suas responsabilidades. Porque nós não abdicamos da Lei 1 de 2010. A Lei de 2010 foi uma boa lei. Foi uma lei que teve por início no PS da Madeira. Foi uma lei que depois foi apoiada por mais 3 partidos na Assembleia da República. O Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS na altura, a par do PSD Nacional, e que teve a sua aprovação na Assembleia da República. E é essa maioria hoje que governa o país, que em 2010 aprovou uma lei que hoje não pode deitá-la fora. Não pode negar os objetivos dessa mesma lei. Porque nós sabemos que essa lei custou muito a engolir ao Partido Socialista de então. E essa é a razão de nós não abdicarmos daquilo que está nessa mesma proposta e nessa lei de 2010. Quero dizer que na Lei de Finanças Regionais, e é essa a matéria que nós devemos apresentar rapidamente, e hoje, ainda à tarde, vamos fazê-lo, há princípios graves que nós não abdicamos. O princípio de que o Estado proíbe-se para si próprio dar avales à região, como também o Estado proibir a si próprio de assumir
as responsabilidades financeiras da região, faz lembrar que o Estado parece ser aquele viciado no jogo que faz uma carta ao casino para não poder entrar. E por isso nós não aceitamos essa situação. Nós não aceitamos que o Estado não consiga assumir as suas responsabilidades. Porque a responsabilidade será sempre no limite do Estado português. E por isso nós não aceitamos essa mesma questão. Como também não aceitamos regras de equilíbrio orçamental diferente daquilo que o Estado tem para si perante a União Europeia e perante a Troika. Não aceitamos alterações à dívida que não sejam iguais àquela que o Estado tem perante a União Europeia e perante a Troika. Como também não aceitamos que, em matéria de receitas, o Estado tenha uma regra em que qualquer orçamento de Estado pode reduzir essas mesmas transferências. Como também não aceitamos que o Fundo de Coesão seja equiparado a um critério do PIB, que é um critério que nós, várias vezes, já o dissemos que não concordávamos. E por isso, senhoras e senhores deputados, estes são os desafios que se colocam à Madeira. O desafio da Lei de Finanças, o desafio da Lei de Meios. Parece-me fundamental que, no respeito à Lei de Meios, a região possa ter mais tempo para a sua execução, mas também parece-me que o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Porque nós não podemos aceitar que o Estado queira subverter aquilo que está na Lei de Meios e que passe as verbas do BEI não para uma transferência, mas sim para um empréstimo à região, quando isso nunca foi a regra desde o princípio. Essa é uma das razões que também teremos que alterar, porque provavelmente, se não o fizermos, nas próximas contas da região, ela terá um efeito negativo bastante superior àqueles que estamos aqui hoje a analisar. Esses são os desafios que importa vencer e esses são os desafios que, a meu ver, importam aos madeirenses. Porque cabe a este Parlamento, cabe ao Governo Regional, cabe a qualquer um partido e aos deputados desta Casa criar condições para a sustentabilidade das contas públicas da região. Mas quero dizer que não há contas públicas nas costas dos madeirenses e dos portuenses. Não pode haver regras nem exigências perante a população que não tenham respeito à dignidade das pessoas. Porque hoje não há dúvida que esta opção de carga fiscal, esta opção de ver as finanças públicas como a única opção do país, é uma opção errada por parte do Governo da República. E eu gostaria de dizer que a conta da região de 2011 foi aquela que o Governo Regional entendeu ser necessária. A conta da região ainda não tem tudo aquilo que foi o ajustamento que foi necessário, mas a mim preocupa mais neste momento saber, em 2013, quais serão as condições para as populações que podemos oferecer, quais são as condições que o Governo Regional poderá estimular na economia para combater o desemprego e outras situações sociais, e por isso mesmo quero dizer que as finanças públicas são importantes, a sustentabilidade das finanças públicas são importantes, mas nada mais importante que a vontade do povo. Muito obrigado.